Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Rocha, analista de ações internacionais e de renda fixa aqui do Dica de hoje. E hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar para vocês um setor que eu acredito que vai ter um bom retorno daqui em diante no mercado internacional. E já vou dizendo o nome logo do setor, é o setor financeiro. Acredito que aí quem já investe no exterior tem alguma exposição nesse setor, mas na minha opinião vale a pena até ter uma exposição um pouco maior do que o normal ou natural para quem investe no exterior. E até por isso, nas carteiras que eu toco no Dia Internacional, que são a carteira de stocks, de dividendos e de small caps, a gente tem uma exposição interessante nesse setor. Então, na carteira de stocks a gente tem duas empresas do setor financeiro, na dividendos também duas empresas, e a carteira de dividendos é um pouco menor do que a carteira de stocks. Na carteira de small caps a gente também tem uma exposição em uma empresa do setor financeiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então deixa o like aqui embaixo, coloca nos comentários se você já investe ou não no exterior. Se você investe, coloque aqui o percentual que você investe, e se você ainda não investe, coloque aqui o motivo para você ainda não investir, para a gente saber, para a gente trazer conteúdos voltados para vocês. Então, último recado aqui antes de começar o vídeo, tem um link aqui embaixo com um relatório de duas empresas do setor financeiro que a gente gosta. Então, clique aqui no link abaixo e baixe esse relatório para você ter acesso a essa recomendação de duas empresas do setor que a gente gosta. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar um pouco desse meu racional em relação ao setor financeiro, mas vou colocar aqui, antes de compartilhar a tela, alguns pontos do porquê eu acredito que esse setor vai ter um bom desempenho daqui para frente. Então, vocês devem lembrar que há quase 2 anos, pouco mais de um ano, tiveram algumas quebras de alguns pequenos bancos nos Estados Unidos, como exemplo o Silicon Valley Bank e o First Republic foi bem prejudicado também, depois foi comprado pelo JP Morgan. E depois disso, os juros eles subiram nos Estados Unidos, subiram bastante. Então essa quebra desses bancos foi prejudicial para o setor financeiro como um todo. Então diversas empresas, até empresas grandes como o Bank of America, por exemplo, ele foi prejudicado, não em razão da quebra desses bancos pequenos, mas em função do cenário macro que estava se desenhando e que se desenhou até agora há pouco, até alguns meses atrás, que foi quando o Banco Central americano parou de subir os juros. Então, com essa quebra desses pequenos bancos, o setor financeiro passou por algumas dificuldades, os juros subiram muito nesse período, e essa alta de juros pode parecer positiva para o setor financeiro, porque quanto maior os juros, maior é o retorno dos bancos, teoricamente, com os empréstimos. Porém, o custo para adquirir os depósitos dos clientes, para adquirir o dinheiro dos clientes, então para você colocar seu dinheiro no banco X ou no banco Y, com os juros maiores, você fica prestando um pouco mais de atenção e vendo qual banco vai te remunerar mais. Se o banco X vai me remunerar 5% ao ano, por exemplo, e o banco Y vai me remunerar 5,25%, eu vou colocar meu dinheiro no banco Y e não no banco X. E isso aconteceu e ainda acontece no setor financeiro, principalmente nos Estados Unidos, de uma maneira muito forte. Há 2, 3 anos atrás não tinha muito isso, porque os juros nos Estados Unidos estavam zero. Então o banco às vezes não te pagaria nada, outro te pagaria 0,25%, outro te pagaria 0,15%, 0,2%, enfim, a diferença era muito pequena. Agora, com os juros mais elevados, os investidores estão um pouco mais diligentes nessa alocação, nesses depósitos para os bancos. Então, os bancos que teoricamente deveriam ter um bom desempenho nesse período de juros altos, sofreram um pouco com o achatamento das margens, porque tiveram que remunerar mais os seus clientes para atrair esses depósitos. Então, o cenário para os bancos ele já foi mais positivo há um ano atrás. Na verdade, o cenário não, né? Os resultados dos bancos ele foi mais positivo há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, que os juros estavam igualmente altos,
mas essa disputa pelos depósitos ainda estava um pouco mais devagar. Com os juros altos aí por mais tempo, essa disputa ficou mais elevada e a gente vê a receita líquida de juros, que é justamente essa receita oriunda dos empréstimos dos bancos, às vezes até caindo mesmo com juros ainda muito elevado e até mesmo antes dessa queda recente dos juros que a gente viu o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, fazer lá nos Estados Unidos. Então tem essa parte do cenário macro. Os juros altos são positivos para os bancos, mas no momento, principalmente há um mês, 2, 3 meses atrás, não estavam tão positivos assim porque as margens estavam achatadas. Paralelo a isso, a gente tinha uma regulação, um potencial regulatório mais forte em cima do setor financeiro, já que com a quebra desses bancos que eu citei aqui há poucos minutos atrás, o Banco Central americano e outros órgãos reguladores dos Estados Unidos estavam querendo que os bancos colocassem mais dinheiro em reserva de capital. Vocês já devem ter ouvido falar aí sobre o Acordo de Basileia 1, 2, 3, enfim. Sem entrar aqui muito na parte técnica, mas a reserva de capital é quanto os bancos devem deixar parado nos seus balanços dos depósitos que ele tem dos clientes. Então, por exemplo, se ele recebe $100 de um cliente e vamos supor aqui que ele deve deixar parado 20%, os 80 dólares ele pode emprestar, os 20 ele tem que reter no seu balanço, no seu caixa. Então, após a quebra de diversos bancos nos Estados Unidos algum tempo atrás, alguns meses atrás, os órgãos reguladores queriam aumentar esse percentual que os bancos deveriam deixar no caixa. Então, esse percentual de aumento ele foi alguns meses atrás de 19%. Então, isso não aconteceu, mas a proposta era que aumentasse essa reserva em 19%. Mais recentemente caiu para 9% porque os bancos, principalmente os grandes, porque isso era muito voltado para os bancos grandes, o que na minha opinião não fazia tanto sentido, porque quem quebrou foram os pequenos, mas mesmo assim a regulação ia mais pesado nos bancos maiores, era 9%, e agora com a eleição do Trump principalmente, pode ser que isso caia, pode ser que não tenha nenhum aumento em relação a esses valores de reserva, e isso tem um grande potencial de destravar valor, de fazer as ações subirem dos bancos, porque o mercado já estava precificando esse aumento de reserva de 19%, depois passou a precificar um aumento de reserva de 9%, e agora pode ser que nenhum aumento aconteça, porque isso era uma política mais adepta dos democratas, do governo Biden, e o Trump já falou algumas vezes, e republicanos também já endossaram, um discurso contra essa regulação mais forte em cima dos bancos. Então, nós temos aqui dois principais fatores que podem e que eu acredito que vão fazer os bancos terem um melhor desempenho daqui para frente. Essa regulação é um pouco mais fraca e a queda de juros também vai aliviar, porque isso, ao mesmo tempo em que reduz muito a chance de uma recessão nos Estados Unidos, então os juros altos têm um potencial, obviamente, muito maior de trazer uma recessão do que os juros baixos, e, além disso, o custo dos depósitos que os bancos têm que pagar para os investidores, para os clientes deles, vão ser menores também, e isso vai ajudar a descomprimir um pouco as margens. Então, na minha opinião, o setor financeiro como um todo tende a se beneficiar bastante do cenário macro que se desenha daqui para frente. Fora isso, tem algumas outras regulações que tendem a perder força nesse momento também, que são regulações em relação a fusões e aquisições, que também tem impacto nos bancos. Então, com o governo republicano, tende a ser mais benéfico para os bancos também. E os bancos grandes, principalmente, têm diversos braços e acabam se beneficiando tanto em relação ao menor percentual de reserva de capital, quanto em menor regulação
em relação a fusões e aquisições. Então agora sim, vamos compartilhar aqui a tela para mostrar um pouco disso. Esse link aqui foi um assunto que eu trouxe lá no Dica Internacional para os nossos assinantes. Quais eram os setores que tenderiam a beneficiar mais caso a Kamala Harris ganhasse. Aqui está Biden, porque essa matéria é um pouco mais antiga, eu usei essa matéria aqui como exemplo. Ou quais os setores se beneficiariam mais com Trump ganhasse. E aqui justamente tem um pouco do que a gente falou. A gente não precisa se prender aqui no nome do Biden, no nome do Trump, no nome da Kamala Harris, que não está aqui, mas é só para entender quais seriam os setores beneficiados caso um partido ganhasse ou o outro ganhasse. E aqui ele fala justamente do setor financeiro, que ele tenderia a ir melhor, a ter um melhor desempenho sob uma administração do Trump. Então esse assunto eu trouxe lá para os assinantes do Dica Internacional há alguns meses atrás. Essa matéria aqui do Valor também mostra um pouco disso. Então essa matéria é de setembro, meados de setembro desse ano. Então ainda, obviamente, sem uma definição em relação à eleição, mas aqui dizia que o plano original inclui um aumento de 19% no capital que os 8 maiores bancos do país deveriam reservar para proteção contra perdas inesperadas e choques financeiros. Na minha opinião, como eu disse, não faz muito sentido, porque os bancos que quebraram lá atrás, por exemplo, eram bancos menores, os grandes eles não quebraram. Tudo bem que na crise financeira de 2008, bancos grandes quebraram, mas a realidade do setor financeiro, principalmente nos Estados Unidos, é bem diferente do que era em 2008. E aí os maiores bancos devem ter um aumento de exigência de capital de apenas 9%, bem menos que o plano original. E aí, como eu falei aqui anteriormente, esse plano agora talvez nem tenha esse aumento de 9%. O mercado já começa daqui a pouco a precificar, já está precificando isso, que talvez nem tenha esse aumento de 9%, não tem aumento nenhum, porque o Trump e os republicanos não são a favor, no geral, desse aumento. Então aqui ele cita um pouco isso, cita que dois grandes prejudicados seriam o Bank of America e o JP Morgan, porque são dois dos maiores bancos dos Estados Unidos e do mundo. Então teve de fato um lobby muito forte, principalmente desses bancos, para que esse projeto não fosse para frente. Então estava lá 19%, os bancos fizeram um lobby forte, caiu para 9%, e agora com a mudança de poder pode ser que não aconteça. E aí aqui durante a matéria ele chama a atenção que não há garantia de que bancos individuais ficarão satisfeitos com a nova proposta. Então mesmo com um aumento aí de 9%, os bancos não ficaram nada satisfeitos com isso. Com certeza não ficariam, porque isso reduziria bem o resultado desses bancos. E aqui ele já antecipa um pouco o que talvez aconteça. Mesmo que as agências finalizassem uma regra antes do dia da posse, uma vitória de Trump poderia colocar em risco sua implementação. E um Congresso controlado pelos republicanos poderia anular a regra. Então, uma política, um poder político concentrado em republicanos traz um risco muito grande para essa alteração nessa regra, que é o que a gente tem hoje nos Estados Unidos após o resultado das eleições. E não está isso aqui na matéria, mas é bom destacar que os bancos menores também teriam um aumento, mas o aumento seria bem menor do que esse proposto para os grandes bancos. Então os bancos menores talvez tivessem um aumento de 3%, 4%, que era isso que estava na proposta original. Eu separei um pouco dessa matéria só para endossar um pouco isso. Essa matéria aqui do Brasil Journal é escrita pelo Daniel, não vou me arriscar aqui a falar o sobrenome dele, mas eu não sei se ele ainda está mas ele trabalha num grande fundo aqui do Brasil, e ele fala justamente das coisas que é praticamente certo que vão alterar sobre a administração Trump, e uma delas é a desregulação, que vai muito dessa desregulação do setor financeiro.
Aqui eu trouxe o ETF, o principal ETF do setor financeiro. Eu queria mostrar um pouco do histórico dele. O histórico de 5 anos é bem positivo, mas a gente pode reparar que ele ficou mais positivo recentemente. Então até abril, por exemplo, aqui de 2024, pouco antes de abril, no final de março, estava 38% de aumento, e aí sim, mais recentemente, ele teve um aumento expressivo, que ficou ainda mais relevante após o resultado das eleições. Aqui eu quero trazer um pouco do histórico mais longo. Se a gente for olhar, o Trump ele foi eleito no primeiro mandato em 8 de novembro de 2016, se eu não me engano. Então a gente pode olhar aqui, um pouco antes aqui da eleição, talvez a gente não pegue, aqui um pouco antes da eleição de 2016, ele foi eleito logo depois, assumiu em 2017, e aí a gente pode olhar o desempenho desse ETF até 2020, que foi quando tivemos a pandemia, um retorno de 56% aproximadamente, aí em menos de 4 anos, 3 anos, né? Isso aqui dá 3 anos e poucos meses, 3 anos e 3 meses. Na verdade, 2 meses, 3 anos e 3 meses, um retorno aí de 55%, 56%. É um retorno bem elevado para o setor financeiro. Então, o setor financeiro teve um bom desempenho já na primeira administração Trump. E eu acredito que nesse segundo mandato isso vai ocorrer principalmente por essa conjunção aí de fatores do setor do cenário macro. O S&P 500 aqui é uma das últimas coisas que eu quero mostrar aqui para vocês, e aí enfatizar que independente do presidente, o S&P 500, que é o principal índice da bolsa americana, ele sempre subiu ao longo do tempo e hoje está aí nas suas máximas ou bem próximo aí, eu não sei como foi, deixa eu ver os últimos 5 dias, não está na sua máxima histórica, mas está bem próximo aí da máxima histórica. A máxima histórica certamente foi essa. Então tá bem próximo, dá para a gente falar que está aí nas suas máximas históricas, e o juro deve ajudar as ações, principalmente dos Estados Unidos, a terem um bom desempenho daqui para frente. E aí eu acredito que isso, claro que a receita líquida de juros dos bancos bem possivelmente vai cair, mas eu acho que as margens vão compensar essa queda de receita dos bancos e eles terão um bom desempenho. Mas para as ações, de um modo geral, nos Estados Unidos ou em outras partes aí do mundo, devem ter também um bom desempenho impulsionado por essa queda de juros nos Estados Unidos, que já caíram aí 0,75 ponto percentual, devem cair de novo aqui ainda nesse ano, e para o ano que vem, vamos olhar aqui dezembro de 25 a expectativa é que ela esteja abaixo aí de 4%. Então a expectativa do mercado hoje é que esse juro que está aí próximo de 4,50 e 4,75 fique abaixo dos 4% no final do ano que vem. E por último, eu queria mostrar um pouco para vocês aqui que a gente também está em Black Friday do Dia Internacional. Então o Dia Internacional foi um dos últimos produtos a entrar na Black Friday aqui do Dica de hoje, justamente para a gente ter esse cenário macro um pouco mais definido. Hoje a gente tem essa definição do cenário macro, então a gente consegue até mudar nossas carteiras, mexer nas nossas carteiras em função desse cenário, e a gente de fato faz isso. Recentemente eu fiz algumas mudanças nas nossas carteiras por causa disso. Essa maior participação de ações do setor financeiro também foi olhando isso. Na minha opinião, ele teria um bom desempenho independente do presidente, porém com o poder político aí concentrado, ou mais concentrado nos republicanos, na minha opinião, o setor financeiro terá ainda um desempenho ainda melhor do que teria na mão dos democratas. E aqui um pouco do nosso Dica Internacional, que está em Black Friday. Então no link abaixo você também consegue garantir aí 3 anos pagando apenas 2 anos.
Essa promoção a gente não faz aí há muito tempo, então é muito boa mesmo. Você pega aí um preço, se você botar o preço anual aí, ele fica muito baixo. A gente nunca vendeu assinatura nesse preço, assinatura anual nesse preço. Então vale bastante a pena. Tudo isso, tudo que a gente tem aqui no Dica Internacional está aqui. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carteiras, mas na carteira de ETFs tem 2. Então são 8 carteiras aqui dentro do Dica Internacional, mais de 50 ativos recomendados. E aí na parte de monitorias, eu já deixei aberto aqui, a gente também tem diversos conteúdos, todas as monitorias mensais que a gente faz, um mini curso de como investir no exterior, Dollarflix também, que são conteúdos mensais que a gente coloca aqui sobre algum assunto que está em alta. Então aquela análise dos setores que iriam melhores a depender daí do presidente eleito nos Estados Unidos. Eu fiz esse vídeo, coloquei aqui no Dollarflix, então alguns meses atrás esse vídeo já foi gravado. Então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. Como eu mostrei ao longo do vídeo, investir internacionalmente, investir globalmente, investir principalmente nos Estados Unidos é uma excelente ideia, na minha opinião. Foi historicamente. Então o S&P 500, por exemplo, que representa de certa forma a bolsa americana, está nas suas máximas históricas. Então nunca tivemos um período com um valor maior do que esse, e isso mostra todo o retorno histórico de investimentos em ações internacionais e principalmente nos Estados Unidos. Eu acredito muito que isso vai acontecer daqui para frente também, vai continuar, na verdade, acontecendo, e o setor financeiro, como eu coloquei aqui, deve ser um dos grandes beneficiados com esse cenário macro e também, claro, com o desempenho das empresas. Então, diversos bancos aí, principalmente americanos, têm reportado a cada trimestre que passa excelentes resultados muito fortes, e isso deve acontecer ainda daqui para frente. Então, só relembrando aqui os 2 convites. No primeiro, tem um link aqui embaixo com um relatório de 2 empresas do setor financeiro que eu fiz e estou disponibilizando gratuitamente aqui para vocês. E no outro link tem a nossa assinatura do Dica Internacional, que está em Black Friday, não vai ficar por muito tempo, e você consegue garantir aí 3 anos pagando apenas 2. Então é isso, pessoal. Deixem aí os comentários também o que vocês acharam do vídeo, e nos vemos aí nos próximos vídeos aqui no canal. Tchau, tchau, pessoal. During your lifetime, you may have been taught that things depend on luck, intelligence, opportunity. We don't agree with that. The future, freedom, opportunity is yours to build. Under whatever conditions exist, it's blooming regardless of the soil. And speaking of soil, it may be that flourishing in Brazil is difficult, especially now with the elections and the false futures promised. But this October, you're going to be lucky. Yes, enjoy. Opportunity will knock on your door, and the only thing you need to do is being on the right path. Because it doesn't go anywhere, much less often any house. Get ready. The best of market knowledge, analysis, recommendations, and aligned investments. They will come to you. Freedom, financial security, asset growth, all in a few weeks. The Black October of Dica de Hoje will be overwhelming, and it was designed to change the reality of the greatest number of people for an unbeatable price. Be attentive. Opportunity doesn't knock on the same door twice.